Deus está no controle de tudo, né? E ter intimidade com Deus vale muito a pena. Falar com Deus todos os dias vale muito a pena. E Deus tem colocado isso no meu coração a cada dia. A cada dia mais eu estou entendendo que orar, jejuar, buscar a palavra é as nossas melhores ferramentas. E hoje eu vou ministrar aqui, deixa eu ver se já colocaram, eu vou falar um pouco de Esther. Não sei se alguém, acho que creio que todo mundo aqui já conhece a rainha Esther. E eu trouxe até a Bíblia. Eu sou melhor na Bíblia do que no celular, vou falar bem a verdade para vocês. Nós vamos falar hoje de propósito. Propósito é mais que posição. Eu vou começar a contar a história da rainha Esther. A rainha Esther, ela era uma mulher totalmente desprovida das coisas. Ela tinha beleza, mas ela veio ela era a terra de Israel, e eles foram praticamente assim despejados da sua terra e foram enviados lá para a Babilônia, para a Pérsia ali, né, para viver como peregrinos, como eles não tinham teto, na verdade. Eles estavam ali sem rumo, perderam tudo. E Esther, ela era uma mulher, ela é órfã, né, de pai e mãe. E quem cuidou de Esther foi o Mardoqueu. Uns falam primo, na minha Bíblia aqui fala primo, outros falam tio, mas aqui está falando primo. E foi Mardoqueu quem cuidou de Esther. Foi Mardoqueu que gerou algo sobre a vida dela. A Esther, quando Deus, creio que ele gerou, quando fez a Esther, ele já sabia do propósito que ele tinha sobre a vida dela. Mas ele usou exatamente Mardoqueu para discipular ela e para falar com ela o quanto ela era especial para Deus. E é o que nós, líderes, estamos fazendo a cada dia, né? Cada um de nós somos um Mardoqueu na vida de alguém. Mardoqueu, eu creio que ele foi um dos homens, assim, um discipulador tremendo. Ele criou ela como filha e deu uma direção para ela de visão de reino. E quando a Esther começou a ficar jovem, eles estavam já na Pérsia, o rei Xerxes, o rei da Babilônia, lá na época, obrigada, vilão, ele tinha uma esposa. A sua esposa se chamava Vasti, a rainha do rei. E ela, por um momento, estava tendo uma festa lá, uma festa muito legal, de 180 dias, olha, um festão, para durar 180 dias. E ali o rei pede para um dos seus oficiais chamar a rainha Vasti para ele apresentar para a turma dele, porque a mulher era muito bonita. Ele queria mostrar a beleza da sua esposa para os seus amigos. Vou dar uma rapidinha assim, tá? Só para vocês entrarem na história. E quando ele pede para chamar a Vasti, ela se nega. E naquela época, a mulher que se recusasse um pedido do seu esposo, ainda mais sendo um rei, era uma ofensa, era uma rebeldia. E ela não foi. Acho que ela estava legal com as amigas lá bebendo, conversando, a festa estava boa, ela falou, não vou. E aí ele falou para os seus oficiais, ele foi atrás depois da festa sobre esse assunto, e ele não quis mais que ela fosse esposa dele. Então, Vasti, ela perdeu o reinado por rebeldia ao esposo. E aí, os seus oficiais tiveram uma ótima ideia. Eles falaram assim, vamos arrumar uma mulher para o rei. O rei não pode ficar sozinho, o rei Xerxes. Ele não pode ficar sozinho, tem que ter uma mulher. E ali eles bolaram um plano de chamar algumas virgens para se apresentar para o rei, para arrumar uma esposa para ele. E, nesse caso, a rainha Esther, a mulher que era uma sub-raça, inacreditável, nada, ninguém acreditava em nada nela. Ela foi também. Chegou lá, nos testes, né? Ela foi aprovada para uma delas. E, nesse momento, ele faz assim, né? A moça agradou e favoreceu, no caso. Ele logo lhe providenciou um tratamento de beleza especial para as 7 moças. Esse tratamento de beleza durou 1 ano. Seria uma boa para mim. Se tivesse um tratamento de beleza por 1 ano.
E ela ali teve esse tratamento de beleza. No final desse tratamento de beleza, a rainha Esther, ela foi a que mais chamou a atenção do rei. O rei ficou louco por ela. Então, de um momento na vida dela, da pobreza, a rainha Esther, ela se tornou rainha. E nesse caso, Mardoqueu falou para ela assim, ó, quando você for lá fazer o seu teste, quando você for lá fazer algo, conversar, falar alguma coisa, não diga da onde você veio, não fala que você é uma judia, não fala que você no caso assim, não fala que você não faz parte da nobreza desse povo. Não conta para eles, fica de bico calado. Eu vejo que Mardoqueu, ele era um homem tão de Deus, que ele sabia o que ia acontecer lá na frente. Ele tinha intimidade com Deus. Ele sabia que ela tinha que se calar. E coisa mais difícil de pedir para uma mulher é não contar um segredo, né? A gente gosta de falar, a gente fala muito, mas esse momento... Porque quem não quer falar? Ah, eu sou rainha, eu sou não sei o quê, né? Ia querer se aparecer. E em nenhum momento a rainha Esther falou. E ela guardou esse segredo com ela. Com o passar, assim, por um momento de ser rainha, o rei Xerxes, ele começou a investir nela, e em todo o tempo, a rainha não falava quem ela era. Uma coisa que me chama a atenção da rainha, que ela podia ter usado o seu trauma que ela tinha, que todos nós temos um trauma. Todos nós temos uma criança ferida dentro de nós. Todos nós podemos ter um pai que às vezes não cuidou da gente, uma mãe, um irmão que falou uma bobagem. Todos nós temos uma criança ferida. E ela tinha. Só que o discipulador dela, Mardoqueu, foi um pai tão bom que ele sempre ensinou ela que isso era uma página virada da vida dela. Ela podia ter usado todos os seus problemas, todas as circunstâncias, todas as suas feridas. Ai, eu não vou lá. Eu sou pobre. Não, eu não tenho condições. Eu não tenho terra, não tenho casa. Eu fui expulsa da minha terra de Israel, eu não tenho o que fazer. Mas em nenhum momento, a rainha Esther, ela se redimiu nessa situação da vida dela. E quando ela entrou lá, começou a ser rainha, seus compromissos começaram a ser muito grandes. Ela era uma rainha. E ali ela começou a ter várias coisas para fazer, muitas coisas. Só que Deus, ele prepara tudo na hora certa. Por um momento, o Mardoqueu fala que assim, um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei, guardavam a entrada. Estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes, que é o esposo da rainha. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou à rainha Esther, que, por sua vez, passou a informação ao rei, em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo que era verdade de fato, os 2 oficiais foram enforcados, e tudo isso foi escrito nos registros da história, na presença do rei. Naquela época, tudo era registrado, tudo tinha decreto, tudo era oficializado. E nesse momento da rainha viver esse momento dela, o rei, com o dedo podre, sabendo que tinha sido ameaçado de morte, ele contrata um homem chamado Amã. Amã, ele teve uma posição elevada de todos os nobres. Ele foi o mais nobre de todos. E Amã, ele se tornou tão grande que aquele orgulho veio no coração dele. E quando aquele orgulho veio no coração de Amã, ele pediu para que todas as pessoas, quando passassem por perto dele, tinham que se prostrar, tinham que se curvar. E Mardoqueu não fez isso, porque Mardoqueu, ele só curvava diante de Deus. E aquilo começou a gerar uma ofensa no coração de Amã, uma ofensa que Amã começou a perseguir Mardoqueu. Aí Amã, ele montou um esquema de estar matando todo aquele povo de Israel que estava lá, roubar o pouco que eles já tinham, porque ele não aceitou aquela situação de Mardoqueu. Mas Mardoqueu, ele já sabia que ele era em Cristo. E ele não ia se curvar. Como Daniel não se curvou para Nabucodonosor.
E aquilo foi gerando um ódio no coração de Amã, que Amã foi levando isso a sério. E ele falou assim, quer saber, eu vou montar uma forca para Mardoqueu, vou matá-lo. Aí a tua esposa, mais maldosa, falou para ele assim, não, mata todo o seu povo, mata todo mundo. E aquilo ele levou a sério, ele falou, vou fazer isso mesmo. E com isso, Mardoqueu ficou muito irado. Mardoqueu, ele se vestiu com roupa de saco, a palavra de Deus diz. Ele colocou cinzas no seu corpo e começou a andar todo perturbado pela cidade. Ele começou a andar, eu vejo que isso é até uma boa estratégia, porque ele precisava chamar a atenção das pessoas para chegar até Esther e contar para ela o que de fato estava acontecendo. E quando Mardoqueu fez isso, essa notícia chegou até a rainha Esther. E a rainha Esther, e ele fala assim, que é o texto que eu separei. Esther 4, 12 ao 17. Eu vou ler aqui para vocês. Eu vou ler só um versículo mais acima, para ficar mais... Ela fala assim para a pessoa que mandou o recado para ela. Eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada, nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a sua família e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi por um momento como este que você chegou à posição de rainha. Aí chegou o plano de Deus, entrou dentro da posição de rainha dela. Entrou o propósito de Deus de estar cuidando do povo de Esther. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas juraremos com vocês, jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, eu morrerei. Mardoqueu retirou-se e foi avisar as pessoas. Aqui ela despertou. Ela despertou pelo que Deus tinha colocado nas mãos dela. E muitas das vezes nós fazemos isso. Muitas das vezes, dependendo da posição que a gente estiver, dependendo do que nós estamos vivendo, a gente não consegue olhar para o seu irmão que está do seu lado, você não consegue olhar para a sua família, você não consegue olhar para a sua igreja, porque dependendo da posição que nós estamos vivendo, é tão alta que nós esquecemos das pessoas. E neste momento, por causa da posição da rainha, de tudo que ela estava vivendo, ela acabou esquecendo esse momento da vida dela. Ela passou. E ali Mardoqueu cutucou ela. Aí ela quis morrer pela sua família, ela quis morrer pela sua cultura, ela quis morrer pelo seu povo. Ali ela se entregou a Deus. Parece a história que nós estamos vivendo hoje, né? Todo mundo jejuando, todo mundo orando, todo mundo clamando. E foi isso que ela pediu para o povo fazer. Aí, para lembrar a história, lembra que Mardoqueu ele presenciou a morte de Xerxes, que estavam planejando, aquilo foi registrado. E aí que Deus moveu. Nesse momento que Xerxes foi deitar, olha como Deus é. O povo estava jejuando, eles estavam ameaçados de morte, e Xerxes foi se deitar. E quando ele foi se deitar, ele falou assim, cadê as minhas crônicas? Acho que estava sem Wi-Fi, sem internet, sem Instagram. E ele pediu suas crônicas, que era um caderno, um livro que eles escreviam tudo, né? E uma pessoa foi buscar a crônica. E essa pessoa fala assim, ele falou assim, essa crônica aqui fala que Mardoqueu salvou minha vida. Vocês honraram Mardoqueu? Vocês fizeram alguma coisa para Mardoqueu? E aí eles falam que não honraram Mardoqueu, porque Mardoqueu era inferior, né? Mardoqueu era nada para eles. E muitas vezes a gente acha que a gente faz tão pouco,
Mas Deus, ele tem um propósito em todas as situações. Quando a gente é obediente, a gente ouve a voz de Deus, a gente ouve a palavra de Deus, a gente jejua, a gente busca, Deus fala com a gente. E tudo foi registrado. O que você tem feito aqui para Deus tem sido registrado. A sua célula tem sido registrada, a vida do supervisor está sendo registrada, do cada líder, de cada discípulo. Tudo o que nós fazemos aqui na terra é registrado no céu. Pode ser que muitas pessoas não vão enxergar o que você está fazendo. Pode ser que você nem entende o que você está fazendo. Como Esther, eu acho que teve um momento ali na Esther, ela falou assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou sendo rainha? Por que eu estou neste lugar? Por que eu estou nessa terra? O que eu vim fazer neste lugar? Imagina, ela estava numa terra desconhecida. Uma terra que não dava valor para o povo de Israel. O judeu lá era humilhado. E ali ela começou a entender o propósito que Deus tinha era para salvar aquele povo. E naquele momento da rainha, Deus foi gerando algo no coração dela. E quando o rei descobre que foi Mardoqueu, ele nem sabia que era Mardoqueu, ele não sabia que Mardoqueu era da família da Esther, não sabia de nada. Ele fala assim para Amã, e Amã já tinha arrumado a forca, ele já tinha arrumado tudo para matar a família, o povo de Israel todinho ali já. E ali Mardoqueu, ele fala assim para Amã, Amã, por favor, chama Amã aqui para mim. E ele pede para chamar Amã. Amã, o que você faria para uma pessoa que me livrou da morte? E Amã achou que estava sendo para ele, a grandeza que ele ia receber, tudo que ele ia receber era para Amã. Aí Amã fala, eu tenho que honrar, né? Tem que pôr ele no cavalo, tem que pôr uma coroa, tem que pôr uma capa, tem que pôr várias coisas. E puxar aquele cavalo e andar com ele para a cidade. E Amã não sabia das que estava acontecendo. Olha como Deus age através de um jejum e de uma oração. E ali Amã pega, e ele fala assim, então você vai fazer isso com Mardoqueu. Porque Mardoqueu, ele me ajudou. Ele me salvou da morte. E aquilo derramou no coração de Amã como se fosse um ferro. E ele ficou indignado com aquilo. E ele teve que fazer isso. Eu vejo que o orgulho é uma das coisas mais difíceis da nossa vida. Hoje eu estou ministrando aqui, mas o orgulho para mim foi uma das coisas mais difíceis que Deus pôde fazer. Vou dar uma pausa para poder falar um pouco de mim. Quando eu morava na minha casa e pagava meu aluguel. Eu vou dar um testemunho para vocês entenderem como nós precisamos depender de Deus. Não importa a posição que você está vivendo, não importa o que você está enfrentando, quando você depende de Deus, tudo muda. E quando eu resolvi sair da minha casa, pagando aluguel, e fui morar com a minha sogra, eu vi isso como um plano B na minha vida. Falei, eu vou morar com a minha sogra e vai sobrar R$ 1.500 para mim, que era o que eu pagava de aluguel. E eu falei assim, muito legal, porque eu vou poder pegar esse dinheiro e guardar e pôr na minha casa. Minha casa está parada, já faz anos já que eu estou tentando construir. Os nossos planos nunca dão certo. Porque eu olhei o número, eu olhei os 1.500 e fui, né? Mas Deus não me abençoou, em partes. Porque, nesse caso, eu tinha pedido conselho. Eu vou falar uma coisa. Se vocês estão pedindo conselho para o seu pai, para a sua mãe, para os seus líderes, para o seu pastor, faça o que ele mandou. Então, nem peça. E, na época, eu falei para o pastor Ronaldo, pastor, falei para a Gi, para o Tato, para a pastora Naira. Eu falei, eu vou morar com a minha sogra, com a irmã Clara, e é bom que eu sobre esse dinheiro para mim pôr na minha casa. E detalhe, Deus estava cuidando de mim, porque na época a gente ganhava menos. A gente não chegava a ter uma renda de 2.500, e nós pagávamos aluguel de 1.500, pagava carro. A gente cuidava de 3 filhos totalmente dependentes, ainda que eles eram adolescentes.
a matemática já para por aí. Tinha água, luz, internet, tinha tudo. E Deus cuidava de mim, em tudo. Eu nem sei o que Deus fazia. Dizimista, com certeza, a gente é fiel. E aí, Deus ia cuidando de tudo. O Cleito vendia um carro, acontecia alguma coisa, sempre Deus estava cuidando de mim. E quando eu fui morar lá, não estou falando aqui da minha sogra, nada, estou falando de mim, porque a gente, muitas das vezes, a gente quer culpar as pessoas. E a rainha Esther, ela foi o maior exemplo disso. Ela sabia quem ela era. Ela sabia que ela era uma mulher totalmente perdida. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém, mas ela sabia quem ela era. E muitas das vezes nós não sabemos quem nós somos. E esse foi o meu momento. Eu não estava sabendo nem quem eu era. E quando eu fui morar lá, eu fui, estava trabalhando, tudo certinho. Pergunta se os 1.500 sobrou. Nunca sobrou. Deus nunca deixou. Porque o pastor falou para mim não ir. Eu falei, nossa, o pastor é ruim. Como que ele não deixa eu morar com a minha sogra? Ela acabou de ser viúva. Nossa, mas eu comecei a olhar o pastor, até agir, o Tato. Eu falava, nossa, mas como eles têm coragem de falar para mim não morar com a minha sogra? E nesse momento eu fui. E Deus não me honrou. Não é culpa de ninguém, do meu marido, não é culpa dos meus filhos. A culpada disso foi eu mesma. Porque Deus estava cuidando de mim, Ele estava me abençoando, e eu olhei para os R$ 1.500. Deus é Deus do invisível. Eu estou lendo um livro, Autorresponsabilidade. E esse livro já me bateu na cara, já. Porque é um coach. E ele fala assim, que nós enxergamos como a gente quer. Mas, na verdade, a nossa visão, ela não olha para você direto. A sua visão, ela reflete o seu cérebro, a sua mente, para depois você enxergar. Então, você não enxerga com os seus olhos, você enxerga com a mente. Então, é muita fé, porque Deus já deixou bem claro, não é pelo que você vê, não é pelo que você vê. E o que eu vi, na verdade, Deus não aprovou. Aí hoje eu falo para vocês, foi tudo embora. Carro, a moto, foi embora. Mas porque eu errei, porque eu desobedeci. Eu fui pedir um conselho, eu fui pedir uma direção e não fiz o que me passaram. Porque uma coisa que eu sempre oro para Deus tirar da minha vida é a teimosia. Foi uma guerra comigo mesma, a teimosia, o orgulho da força do meu braço. Porque eu sempre me achei muito boa para fazer as coisas, a forte, a que faz tudo e acontece. E, de repente, Deus falou assim, foi reprovada. Moro lá, amém, Deus cuida de mim, amém. Mas não foi o que eu esperava. Então, aqui, Mardoqueu, a maior excelência da vida de Mardoqueu é a obediência. E a rainha Esther, por mais que ela estava numa posição de rainha, ela entendeu quem era Mardoqueu. Mardoqueu ainda todo o tempo discipulava ela. Não é hora de você falar. Não é hora de você abrir a boca. Mantenha um segredo. Ele não pode saber quem você é. E ela manteve o segredo, ela não falou. Mas por quê? Porque ela foi obediente. Então, nós temos que saber a direção que nós vamos. Ele tinha um propósito, Mardoqueu, e ele foi até o fim socorrer o seu povo. Aí, um belo dia, a rainha Esther chegou lá e falou assim para o rei Xerxes, faz 30 dias que eu não te vejo. E para aparecer nele, tinha que ter autorização, né? Ela falou, mas eu estou querendo tanto fazer um banquete para você, para a gente jantar, vamos comer alguma coisa, né? Estou resumindo um pouco assim do meu jeito. E naquele momento ele falava assim para ela assim, o que desejas? Se você quiser metade do reino, eu dou para você. Todo o tempo que ela chegava perto do rei, o rei achava que ela queria metade do reino. Bem que poderia, se ela fosse egoísta, ela ia falar, legal, eu quero metade do reino. Se ela estivesse vendo posição, ela ia querer o que ela estava palpando em mãos. Mas ela não estava olhando posição, ela estava olhando propósito. Ela estava olhando um povo que estava correndo o risco de morrer. E aí, foi 2 vezes lá, o rei perguntou a mesma coisa, o que você quer, Esther? Se você quiser metade do meu reino, eu te dou. Ela era bem bonita, pelo jeito, né? Porque, estava fácil as coisas para ela. Só que não era isso que ela queria. Daí ela falou assim, eu quero que você chame a Amã para a gente comer. Vou montar um banquete para você e você chama a Amã. Aí ele mandou os oficiais, a Amã aceitou. De novo, o coração de Amã cresceu.
ele se achou, ele falou, nossa, eu vou jantar com a rainha e com o rei, eu sou o cara, eu sou o bom, o soberbo, né? Mas ele era muito soberbo, não tinha a humildade de Mardoqueu, não tinha uma humildade da rainha. Mal sabia ele o que ia acontecer. E quando ele chega lá, a rainha Esther conta o que está acontecendo. Ó, Xerxes, tem uma pessoa aí querendo matar todo o meu povo, querendo matar toda a minha família. E aí? O que a gente faz? Ele fala, como assim? Quem está querendo matar o seu povo? Quem está querendo matar a sua família? Aí ela falou assim, esse homem, esse perverso, ele quer matar minha família. E ali o rei pede para enforcar Amã. Não fala aqui de vingança não, em nome de Jesus. Mas a mesma forca que ele preparou para Mardoqueu foi aonde ele foi enforcado. Nós, sendo filho de Deus, quando a gente jejua, quando a gente ora, quando a gente busca, tem um Deus que cuida da gente. E Ele cuida da gente assim com uma excelência tão grande, que quando Ele sabe quando alguém vai mexer em você. Mas Ele cuida daqueles também, pela misericórdia. Mas na rainha e do Mardoqueu, Ele cuidou com excelência. Porque eles viviam uma excelência para Deus. E nesse momento, quando Amã ele é enforcado, ele fala para ela assim, e aí, Esther, tem mais alguma coisa que você falar? Tem alguma coisa mais que você precisa? E aí aqui ela fala assim, né? Se for do teu agrado, rei, se posso contar a seu favor, e se ele considerar justo que se escreva uma ordem rogando cartas de Amã, filho de Agagita. Ali ela pede para ele cancelar um decreto que ele mandou, né? Amã fez o decreto para matar toda aquela população de Israel, aquele povo que estava ali. E aí o rei Xerxes fala assim, olha Esther, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer porque decreto é decreto. Eu não posso cancelar um decreto. Mas tem algo que eu posso fazer para você. Eu posso dar a arma. Eu posso preparar o seu povo para se defender dessa guerra. Muitas vezes a gente acha que é fácil, né? Tudo é fácil, as coisas vão vir de graça. Não. Deus te dá armas, Deus te dá ferramentas, Deus te dá treino, Deus te dá tudo para você fazer a obra dele. Um tempo eu tive um sonho, contei para a pastora Naira, que eu estava em círculos com várias pessoas, e foi em outubro, e nesse círculo, cada um de nós mostrava nossas mãos, parecia aquela parte, né? Quando você chegar no céu, a palavra de domingo, como estão as suas mãos? E aí, a gente ficava com as mãos assim. E no meio desse círculo, tinha muito anjo rodando assim. E quando o anjo chegou para me mostrar minhas mãos, ele gritava, parecia uma voz de soldado, assim, mãos calejadas. Aí batia um bumbo, assim, no fundo, assim, bum, sabe? Aí ele repetiu isso 3 vezes, mãos calejadas, mãos calejadas. E ali ele me deu um presente, né? E eu falei assim, e eu acordei muito feliz. E não pelo presente, mas pelo fato como estavam as minhas mãos. Como estão as suas mãos hoje? O que você tem colocado diante de Deus? O que está sendo difícil para você? Está sendo fácil fazer alguma coisa para Deus? Está sendo difícil? A gente vive num país de extrema liberdade para falar do amor de Jesus. A gente pode falar do Pai, de Jesus, de Deus. A gente pode ver a parte espiritual tremenda nas praças, como os meninos foram esses dias. A gente pode fazer células na nossa casa. A gente tem um acesso tão livre para fazer as coisas de Deus. E eu vejo que muitas das vezes, eu falo por mim, tá? Eu estou falando para vocês, mas eu falo para mim também. Eu vivi 30 anos na igreja sem fazer nada para Jesus. Porque o evangelho, a gente acha que é muito fácil. A gente, sabe, está tudo muito fácil, então eu não vou. A pandemia foi algo assim que mostrou isso para a gente. Quantas pessoas não voltaram mais após a pandemia numa igreja? Quantas pessoas se desviaram? Quantas pessoas não quiseram mais estar em comunhão com a gente? Sabe, largou Deus por tão pouco, larga uma igreja, uma comunhão por tão pouco. E Deus pede tanto para a gente estar clamando por Ele. E agora a gente está vivendo esse momento e a gente está se rendendo a Deus. A gente está aprendendo o que é amar a Deus sobre todas as coisas. Tem um versículo que eu amo muito.
E ele fala assim, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Deus está nos ensinando que nós devemos amar a todos. Ele em primeiro lugar. Mas aqui, ó, Mardoqueu, ele amou as pessoas. A gente, para andar com Jesus, nós temos que amar pessoas. Eu, graças a Deus, eu sempre amei pessoas. Isso já está no sangue da família. Família gosta de mesa reunida, nossa família gosta de banquete, nossa família gosta de sentar na mesa e ficar conversando. A gente toma o pré-café, pós-café, antes do almoço. A gente toma vários cafés. A mesa da minha mãe não tira, assim, nem de casa a gente tira a mesa. Você vai chegar na minha casa, vai ter sempre um café, vai ter sempre alguma coisa. Porque é algo que Deus sempre deu para mim de presente, foi relacionamento. E eu fico feliz porque Jesus, ele é relacionamento. Jesus, ele ama pessoas. Se os estudiosos, assim, a gente vendo os top aí falando do amor de Jesus, né? E eles falam assim, se você não amar a Deus sobre todas as coisas, e se você não amar o teu próximo como a ti mesmo, você pega a sua Bíblia, fecha ela e esquece o que está escrito. Porque Deus deixou uma ordem bem clara, que nós devemos amar pessoas. Não é fácil, às vezes, a gente abrir mão. A gente vir na igreja na quarta, a gente vir na oração domingo de manhã, a gente ter a nossa célula. Mas, para falar a verdade, está fácil ainda. Porque o que a gente está vendo ali fora está muito pior. E a gente pode fazer a nossa melhor célula, a gente pode fazer tudo de melhor para as pessoas. Eu amo cuidar de pessoas. Teve uma pessoa que eu fiz um discipulado, eu não vou expor o nome de ninguém aqui. E essa pessoa falou para mim assim, quando eu fui fazer um discipulado com ela, eu falei para ela assim, e aí, o que você sonha? Ela falou para mim assim, o que você acha que eu sonho, super? Eu sou pobre, gorda e negra. Foi bem assim que eu vi, pá, na cara. Aí Deus falou para mim assim, então, você não vai ter dó dela, sem sentimento de pena. Aí quando eu olhei para ela, eu falei assim, então eu vou te dar uma direção. A gente ser pobre, a gente pode trabalhar e ganhar dinheiro. Porque Deus falou que nós vamos ganhar com o suor do nosso, aqui ó, com o suor do nosso trabalho. Ser gordinha, a gente pode emagrecer. A cor, eu já não posso fazer nada. Mas isso você pode fazer por você. Eu sei que eu peguei um discipulado tão firme com essa moça, que ela não tinha sonho. Ela não tinha um sonho na vida dela, ela não almejava nada, ela não tinha expectativa de vida, ela não, nada. E hoje eu olho ela, eu fico muito feliz. Hoje ela emagreceu bastante, hoje ela trabalha em 2 empregos, hoje ela tem uma vida boa, hoje Deus honrou a vida dela. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão de olhar para um povo que ninguém dava nada, que nem a rainha, e acreditar que ela vai chegar no auge ali, ó, da plenitude. Deus honrou a rainha porque ela tinha uma plenitude. Ela sabe quem é o Deus que ela serve. Ela chegou no topo. Mas para chegar no topo, não adianta a gente criar atalhos. Muitas vezes a gente quer criar um atalho para ir para a direita, eu vou criar um atalho, hoje eu vou fazer célula mais ou menos, hoje eu vou na igreja, mas eu vou chegar lá quase na palavra. Não adianta a gente criar atalhos para achar que está próximo de Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele fala, eu sou o caminho. Então, para andar com Jesus, você tem que andar no caminho com Jesus. Tem que pegar na mão de Jesus. Você tem que orar, você tem que ter ele como seu pai, como seu amigo, como seu irmão, como tudo na sua vida. Mardoqueu, ele foi um discipulador tremendo. A gente fala muito da rainha Esther, mas o Mardoqueu foi o maior incentivador da vida dela. Se ela se tornou rainha, foi por causa do Mardoqueu. Se ela chegou onde ela chegou, porque o Mardoqueu ficou falando para ela, segredo, só fala na hora certa. Foi quando ela chegou e contou para o rei. Ela falou assim para o rei, rei, Mardoqueu, ele é meu primo. Ele é meu primo. E ali ele falou para ela assim, naquele mesmo dia, Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que ele era o seu parente. O rei tirou o seu anel de selo, que havia tomado de Amã, e deu a Mardoqueu. Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Fala sério. A história de Mardoqueu, ele estava naquele momento, na hora certa, que iam matar o rei. Você está no momento certo, na hora certa aqui. Você só precisa entender qual é o propósito que você tem com Deus. Eu tenho orado
Esses dias eu fiz um discipulado e eu falei isso para minha pastora Naira. Eu falei para ela assim, pastora, tem hora que eu tento entender quem eu sou. Porque a gente, dependendo da nossa criação, a gente não consegue ter muita definição de que a gente é. E eu falei para ela assim, nossa, eu oro e falo para Deus assim, Deus, mostra quem eu sou. Mostra por que eu estou aqui. Me ensina a viver os seus propósitos. Porque, e é engraçado que eu orei, né? Eu tenho orado muito por isso, e a pastora Naira falou exatamente isso para mim. Eu falei para ela assim, eu não sei, tem hora que eu preciso entender. Porque a gente faz a obra, a gente faz as coisas acontecerem, mas parece que tem algo para ser mudado na nossa vida. E só eu vou ter que descobrir isso. Ela não vai poder me ajudar, minha mãe não vai poder me ajudar, ninguém vai poder me ajudar. Eu sou uma pessoa muito expressiva, né, com o meu rosto. O Cleito me chama a atenção direto, fala, arruma essa cara. E eu estou falando um pouco de caso de criação, né? O meu pai me criou com linguagem facial. Então, quando meu pai estava bravo, fazia uma cara assim. Quando eu estava fazendo bagunça na igreja, eu já sabia que ia apanhar. Ele não falava. Meu pai simplesmente me olhava. Então, quando ele estava desconfiado de alguém, ele já dava uma olhada para mim assim, tipo assim, cai fora. Sabe, tudo no meu pai era olhar. Era o jeito dele, eu já sabia o que era. Então, eu adquiri isso do meu pai. Então, tudo que eu vou fazer, minha cara me entrega. E eu até oro isso para Deus. Deus, arruma minha face. Transforma a minha face, muda a minha respiração, muda o meu jeito, porque a gente é muito transparente, porque a gente foi criado, cada um da sua forma. Cada um teve um pai que criou de um jeito. E o meu pai, e a minha oração também lembra do meu pai. Por quê? Porque eu ouvia o meu pai orar de madrugada. E quando eu acordava, para quem conhece meu pai falava bem baixo. Todo mundo achava que a gente brigava todos os dias, mas não era, meu pai falava muito alto. E eu sempre fui criada ouvindo meu pai orar. O meu pai, ele foi um homem extremamente de oração. Só que, nesse meu discipulado, eu falei para a pastora Naira assim, eu vi o meu pai começar muito bem. Muito bem, eu andava com meu pai de carro, a gente ia fazer culto nos lares, a gente cantava na igreja. Eu era menininha, cantava muito, todo culto tinha que cantar na igreja. E eu fui assim, criada assim, e vi meu pai muito bem, muito carro. Meu pai sempre foi fartura, meu pai sempre foi comida boa, carne boa. E até hoje eu tenho esse problema. Dependendo do que eu vou comprar sempre o melhor, seja para quem for. E aí eu fui criada assim. Só que meu pai, ele espiritualmente falando, ele terminou muito mal, ele foi muito ferido. Então eu vejo assim, a nossa vida. E ele carregou essa ferida por muito tempo. Chega de carregar essas feridas. Eu lembro que o meu pai, antes de morrer, eu tive o privilégio de discipular o meu pai. Falei, pai, até quando você vai carregar essas feridas de que todo mundo fez para o Senhor? Libera, pai, libera perdão para essas pessoas. Porque o perdão é algo que você segura para você e você amarra a vida da outra. E aí ele chorou na mesa aquele dia, nem sabia que o meu tempo com ele ia ser tão curto. E ele falou assim, você tem razão. Falei, chega, pai, chega de segurar perdão para as pessoas. Eu sei que os religiosos te feriram, eles te maltrataram. Mas Jesus não merece que o Senhor fique distante dele. Jesus não merece a sua ausência. E essa semana eu fiz um discipulado também que nós falamos sobre isso. Eu falei isso para uma moça, ela estava querendo entender o que Deus estava fazendo, o porquê do meu trabalho, o porquê do não sei o quê, o porquê não sei tanto porquê. E ali nós choramos juntas, eu falei para ela assim, porque eu precisava fazer parte dessa história junto com você. Porque eu também precisava virar uma página da minha vida. A gente só quer olhar o que o outro pode estar se beneficiando. E a gente esquece de olhar para nós mesmos. Esses dias eu fui levar a Rebeca num serviço, tinha um buraco enorme, e eu desviei daquele buraco, e eu vi que o motoqueiro estava ali, mas, sabe, na hora do reflexo, eu já desviei um buraco bem feio ali. E, graças a Deus, o motoqueiro nem me xingou. Mas, às vezes, a pessoa, que nem o motoqueiro, ele pode achar, pô, ela jogou o carro em cima de mim, mas não, só desviei do buraco, porque estava horrível um buraco lá. E, às vezes, a gente leva um xingo, leva uma bronca de uma coisa que a pessoa, ela acha uma coisa. Mas nós temos que mudar a nossa mente. A gente tem que ter uma mente, o pastor tem falado aqui, eu tenho ouvido isso, uma mente positiva. Eu vejo essa mente de Mardoqueu, uma excelência de mente. A mente dele era positiva. O meu pai, ele faleceu
com tristeza ainda, sozinho. Vivia mais sozinho no quarto. Para quem conhecia meu pai andava com um monte de gente. Meu pai era comunicativo. E, de repente, ele ficava só no quarto, trancado, ouvindo jazz. Um pastor. Então, a gente não pode deixar que os nossos traumas nos paralisam. Se a rainha Esther fosse paralisar pelos seus traumas, ela não tinha sido rainha e ela não tinha salvado aquele povo. Se ela tivesse se empolgado com a posição que ela estava, ela também não teria feito nada. Porque as coisas com Deus é você crescer e você contribuir. À medida que você cresce, você tem que contribuir com o seu irmão. Você tem que ser generoso com o seu irmão. Você tem que dar um tempo de qualidade para os seus discípulos. Você tem que dar um tempo de qualidade para a sua supervisão. A gente tem que dar um tempo de qualidade para os nossos filhos. Eu me policio nisso. Eu me policio em tudo, nessa parte com os meus filhos. Eu sempre fui uma mulher assim, que eu gostei de orar. E eu já orava pelos meus filhos desde os 12 anos de idade. Eu era uma menina e já orava pelos meus filhos. E é engraçado que quando eu ganhei os meus filhos, hoje eu oro pelos meus filhos, oro pelo meu genro, oro pela Melissa, oro pelo Vinícius. E daqui a pouco eu vou orar pelos meus netos. A nossa oração vai sempre continuando. Quando a gente vive com Deus, a nossa história vai mudando a cada dia. A sua oração muda. O seu tempo de Deus muda. O time que você vai ter com Deus vai mudar. E aqui eu vejo quando o Xerxes, ele deu essa ferramenta na mão. Isso quer falar para nós, qual é a ferramenta que você está colocando em tuas mãos? Você tem orado, você tem jejuado, você tem feito algo para Deus? Como estão as suas mãos? Deus ama o trabalhador, Deus ama aquele que fica cuidando da terra. É isso que Deus está procurando em nós. O tempo está tão curto. Está muito curto para a gente ficar olhando o que o irmão está fazendo, o que o próximo está fazendo. A gente tem que olhar para nós. O que você precisa ser cuidado hoje? O que você precisa ser tratado hoje? Qual é a história da sua vida? O que você carrega junto com você? É falta de perdão? É um ciúmes? É uma inveja? É um orgulho? O orgulho abrange muitas coisas. Eu não sei o que você carrega. Uma inferioridade? Achar que um está melhor que você? É um ciúmes possessivo de um marido? É um abuso que está sofrendo dentro de casa pelo seu marido? É um filho que está tirando você do centro da vontade de Deus? Não saia do centro da vontade de Deus por causa dos seus problemas. Ele é o seu centro. E você é o centro dele. Você estiver no centro da vontade de Deus, tudo vai fluir na sua vida. Deus cuida da gente. Hoje eu estou ministrando aqui para vocês, porque eu ainda estou no processo. Eu creio que eu vou para minha casa. Eu pedi perdão para Deus por olhar o valor. Eu pedi perdão para Deus. E hoje Deus cuida de mim. Eu sei que daqui a pouco eu vou viver um novo tempo da minha vida. Hoje eu estou aqui falando para vocês que eu estou no processo. Eu estou no processo de chegar algo a mais para Deus. Eu estou no processo de ter minha casa, de ter meu carro. Eu estou indo no processo de novo. E na minha próxima ministração, eu declaro em nome de Jesus, que eu vou estar aqui e vou estar falando só para agradecer a Deus. Em nome de Jesus. Porque eu creio no meu Deus. Eu creio que eu errei, mas eu reconheci o meu erro. Então, se você reconhecer o seu erro e se arrepender do que você fez, aí Deus gera cura. Porque a cura só vem diante de um arrependimento. E quando você pede perdão para Deus. Se é você. Agora, se tem algo com o seu irmão, você tem que pedir para o seu irmão. Aí já não é problema meu. Pede perdão para o seu irmão aí, em nome de Jesus. Não segura perdão, não. Não vale a pena. Não vale. Eu fiz isso por muito tempo e não valeu a pena. E para terminar a história, quando o rei deu as armas para o povo, falou assim, ó, vai lá, eu vou cuidar desse povo, vou dar armas para ele, ô Esther, eu vou fazer eles ganhar essa guerra. Eles vão ter que lutar. Então, se está na tua mão, faça você. O rei não podia fazer por ele, mas ele deu as ferramentas para eles fazerem. E eles foram lá. O povo de Esther. E eles ganharam essa guerra. Eles não foram mortos. Deus cuidou deles. E a palavra, o texto de Esther, esse livro de Esther, se você ler ele inteiro, isso eu também buscando com Deus ali, orando e vendo direção de pastores, né? Ele não fala de Deus. É o único texto da Bíblia que não fala de Deus. Porque Deus pode não aparecer, mas Deus age. Às vezes você está achando que, cadê Deus? Cadê Deus que não vê essa situação? Cadê Deus que não vê a situação do meu filho, da minha casa, da minha família, do meu emprego? Eu estou passando fome. Eu estou sem dinheiro para pagar aluguel. Ei, confia em Deus. Ora a Deus.
Eu, quando fui tentar ter em mãos de pessoas, eu me frustrei. Hoje eu entendo, se eu entregar nas mãos de Deus e, claro, me mover, é muito melhor. Hoje eu entendo isso claramente. E Deus, Ele é o Deus de humildade. Deus trabalha num coração humilde, num coração simples, num coração que adora o nome dEle. Deus, Ele não gosta de pessoas soberbas. Ele não quer um coração de Amã para nós. Ele não quer um coração que acha que é o melhor de todos. Ele quer um coração de Mardoqueu. Quando colocou aquelas vestes, saiu que nem um louco aí na rua, ele foi mostrar a sua integridade e humildade para Deus. A rainha ofereceu um monte de coisa para ele. Ele falou, não é isso que eu quero. Rainha, fala para Esther, fala lá para a garota, igual o Guilherme fala para mim, fala lá para a garota, que eu quero que ela veja o que está acontecendo com o povo vai morrer. É isso que eu estou aqui para fazer. Eu não estou aqui para vestir a melhor roupa, não estou aqui para viver na melhor casa. Eu estou aqui para salvar um povo. E nós estamos aqui para salvar um povo. Nós estamos aqui para levar o amor de Deus. Nós estamos aqui para curar a dor de alguém. A minha dor foi curada. E hoje eu uso da minha dor para curar pessoas. Eu fui muito ferida. A gente sofreu muito por um período da nossa vida. Mas por causa do meu erro. Não foi por causa do erro do Cleiton, não foi por causa do meu erro de ninguém, foi o meu erro. Então assume no peito quem você é hoje. Fala para Deus, Deus, eu estou destruído. Eu sei que a minha carne está falando mais alta. Eu sei que o meu temperamento está falando mais alto. Pede mansidão para Deus. Pede para Deus cuidar de você com excelência, porque Ele vai cuidar de você. Amém? Eu vou pedir para você estar se levantando. E nós vamos fazer um momento de adoração. E nesse momento de adoração, eu quero que você pense em você mesmo. Agora é o seu momento. Qual é a criança ferida que você tem no seu coração? O que você precisa entregar para Deus hoje? O que precisa ser transformado na sua vida? Lembra dessa história? A rainha, ela teve uma posição de rainha, mas ela entendeu qual era o seu propósito. Você tem posição aqui, porque nós já somos um sucesso. A partir do momento que nós fomos gerados por Deus, nós somos um milagre, somos filhos de Deus e somos um sucesso. Só basta a gente virar uma chave e tocar neste lugar. Como eu estou buscando isso, eu creio que vocês também vão buscar e vão encontrar. Em nome de Jesus. Porque nosso Deus, Ele não fica em silêncio. Ele age por você o tempo todo. Pode acreditar. Amém? A primavera trouxe a mim e das feridas flores fez nascer, e em meu peito um selo, eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim. Dos vales posso avistar as colinas, e delas posso escutar os teus passos se aproximando. Eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim, são por mim. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes eu elevo, e eu elevo os meus olhos para além. Eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes, e Yeshua.
olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro. E ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro. Ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. A rainha, ela não reclamou do lugar aonde ela estava. Não reclame do lugar aonde você se encontra. Você às vezes fica perguntando o que eu estou fazendo nessa cidade, o que eu estou fazendo nessa terra. Por que minha empresa está frustrada? Por que o meu emprego não vai para frente? Por que eu estou aqui? Porque há um propósito de Deus para a sua vida. Pergunta para Deus assim: Deus, qual é o propósito de eu estar aqui hoje? Qual é o propósito da minha célula? Qual é o propósito de eu estar nessa cidade de Caraguatatuba? Qual é o seu propósito? Pergunta para Deus, Ele vai te responder. Você não está aqui em vão. Você está aqui porque Ele colocou você aqui, porque você é guiado por Deus. É Deus que te guia. É Deus que cuida da sua vida. Por isso eu quero ver se tem alguém aqui hoje que quer estar aqui na frente para virar uma página da sua vida. Você que ainda não entendeu qual é o propósito de Deus na sua vida. Você que ainda está tendo alguma dificuldade de entender por que você está passando por certa situação. Se é enfermidade, Jesus vai curar. Ei, é só um momento. É só um momento que Ele deixa passar, mas Ele vai te mostrar o grande que Ele é na tua vida. Nosso Deus é grande. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é pleno. Ele é maravilhoso. Ele cuida de cada um de nós. Se tiver alguém aqui essa noite que quer vir aqui na frente para a gente orar por você, está precisando de mudar alguma coisa na sua vida, ou de um milagre na sua vida, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Se tiver alguém que vai aceitar Jesus, também esteja aqui na frente. A gente vai louvar mais um pouco. É o seu tempo de estar vindo aqui. Amém? Tem alguém aqui aceitando Jesus hoje? Tem? Não? Vou estar orando pela vida de vocês, amém? Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essas pessoas. Eu sei, Pai, que nós passamos por momentos difíceis, mas Tu és o Deus provedor, Tu és aquele que cuida. Há sonhos aqui sendo realizados, projetos colocados,